Em 76, você foi a primeira brasileira a subir ao pódio da São Silvestre e o Brasil não subia ao pódio no masculino há 12 anos. Naquele momento você já tinha noção da importância daquele fato? Não, eu senti a importância por ter sido a primeira atleta mulher, logicamente, brasileira a subir ao pódio, porque era somente a segunda edição que as mulheres estavam participando da São Silvestre. E foi anos depois que eu soube, que eu fui informada que aquele fato, aquela posição minha de atleta brasileira, eu quebrei o gelo de atletas, homens e mulheres, subir no pódio. Então, não foi no momento, não foi no ano, foi bem depois. Você vê que hoje ainda existe um caminho maior a se percorrer pela atleta feminina, atleta mulher, do que o atleta homem no atletismo brasileiro? Não, hoje em dia, felizmente, nós, as mulheres atletas, dentro do esporte do atletismo, alcançamos uma paridade. Então, em questão de convite, possibilidades de treinamento também, premiação, as premiações, pelo menos internacionais, já tem paridade, o mesmo dos homens é das mulheres. E, logicamente, como eu fui organizadora de provas, algumas competições importantes, elas vão proporcionar o prêmio, não o valor, mas vamos dizer que os homens vão do primeiro até o 10º e as mulheres do primeiro até o 5º lugar. Isso por quê? Porque o número de concorrentes, isso pode acontecer, mas os valores são exatamente iguais. Falando ainda em paridade, qual foi a importância de ter promovido a primeira corrida feminina na América do Sul? Enorme, a importância gigante, porque foi uma época que as corridas já estavam tomando vultos, as mulheres estavam participando e era importante naquela época, no final dos anos 70, no início dos anos 90, de estimular, dar uma oportunidade maior de estímulo para as mulheres, porque as mulheres sempre, não só no atletismo e corridas de rua, mas no esporte em geral, estavam sendo discriminadas, não havia oportunidade. Até bem pouco tempo, o futebol feminino, inclusive no Brasil, era proibido. Então, era importante a organização dessas corridas só para mulheres, porque elas tinham muito mais valorizadas do que uma dentre milhares. Então, ela era uma dentro de similares. E a primeira foi no Rio de Janeiro, depois nós fomos para São Paulo e outros estados também. Então foi uma revolução muito grande na parte de participação feminina nas corridas de rua. A minha carreira no esporte, ela tem vários segmentos. A mais importante que eu considero é o segmento de atleta. Eu corri meia distância, longa distância. Em algum tempo, durante a minha carreira, eu bati o recorde brasileiro na distância, desde 1.500 metros até a distância da maratona. E também fui a primeira atleta brasileira a participar de uma maratona olímpica, em 1984. Essa eu considero o segmento mais importante do meu envolvimento no esporte. O outro que teve um impacto muito significativo é que, como empresária, eu organizei as primeiras corridas de rua no final dos anos 70, quando não existia praticamente corridas de rua, havia uma São Silvestre, havia a Corrida do Marinheiro. As corridas que haviam na época era ou de militar
corria da Marinha, do Marinheiro, da Aeronáutica, da Independência, ou dos santos, São Sebastião, São Silvestre, Santo Antônio, São João. E não havia provas populares. Então, nós resolvemos organizar as primeiras corridas de rua em 1978, foi a primeira corrida de Copacabana. E tomou um vulto muito grande. Nós começamos no Rio de Janeiro, mas fomos para outras cidades, inclusive em Niterói, fora da cidade do Rio de Janeiro, dentro do estado do Rio de Janeiro, e depois fomos para São Paulo, fomos para Brasília, entendeu? Norte e Sul, para desenvolver, para dar oportunidade de todos, entendeu? De participar de corridas de rua. Nós não só organizamos pequenas que eu digo, distâncias curtas, 5.000, 8.000, 10.000, organizamos as primeiras meias maratonas. A primeira Maratona Internacional do Rio de Janeiro, 1979, e primeira corrida feminina da América Latina, que nós organizamos também no Rio de Janeiro. Continuando no ativismo, que é o outro segmento, o ano passado, através do instituto que leva o meu nome, Instituto Leonora Mendonça, nós lançamos o projeto As Primeiras Damas do Atletismo Brasileiro. O que é esse projeto? Esse projeto visa resgatar a história das primeiras atletas do atletismo, logicamente. Por que do atletismo? Porque é o esporte na qual não só eu tive o envolvimento como atleta, mas um conhecimento profundo sobre a carreira das primeiras damas, a carreira dessas primeiras atletas brasileiras, não só a carreira gloriosa, mas também, infelizmente, as histórias, o passado que elas foram submetidas para alcançar, entendeu, grandes resultados. Então, foram vitórias, é uma referência muito grande que eu tenho em relação a elas, pela superação que elas tiveram, pela determinação, não só o talento delas, mas elas sofreram muito discriminação, não só de gênero, mas de raça também. A maioria dessas atletas eram negras, ainda são, porque nós estamos contando com atletas que estão, graças a Deus, ainda com nós, e elas são exemplos de perseverança, são exemplos de superação. Então, o objetivo desse projeto é resgatar não só a carreira gloriosa delas, mas também a história e as histórias, as passagens na qual elas vivenciaram.